Cara colega, vamos continuar no nosso curso de edição de videoaulas com software livre e a gente vai dar continuidade lá ao que a gente já fez no projeto 3, né, na parte 3 do nosso curso, agora com alguns outros elementos. Então, se você se lembra bem, a gente pegou aquela introdução do nosso projeto, tá, de extensão, e a gente está construindo essa introdução ao longo do tempo. Na aula anterior, a gente fez basicamente a questão de edição, de corte desse vídeo, já introduzimos a vinheta, já introduzimos o vídeo final desta introdução, tá? E agora o que a gente vai fazer é introduzir alguns outros elementos e já mostrar algumas ferramentas de efeitos que a gente vai aplicar no nosso vídeo, tá bom? Então vamos lá. Bom, voltando aqui ao que a gente tinha anteriormente, tá? Então a gente está aqui com a nossa vinheta, está aqui com a parte de áudio referente ao que a gente quer apresentar na introdução, tá? E temos aqui também o frame final, que é aquela imagem final em que a gente pede, que a gente se despede do projeto, né? Se despede daquele vídeo, e também uma trilha final. Então eu só vou passar aqui rapidamente para dar uma lembrança para os colegas, tá? Desde lá do começo. Caro colega professor, cara colega professora, meu nome é Alexandre, sou professor aqui da Universidade Federal de Santa Catarina e também vamos lá para o final, um pouquinho antes aqui, vai, para os seus estudantes e estaremos plenamente à sua disposição para tirar dúvidas, auxiliá-los e, enfim, fique à vontade e curta o nosso material. Muito obrigado, até mais. Muito bem, então esse era o nosso vídeo original, tá? Até esse momento, e a gente agora vai começar a fazer alguns efeitos para ajustar essa imagem. Bom, vamos falar um pouco sobre efeitos, tá? Então a gente tem aqui essa parte, que é basicamente a nossa tela de efeitos, e a gente pode aplicar vários efeitos de áudio e de vídeo ao longo do nosso processo de edição. Então se você vir aqui, vamos dar uma olhada nos nossos recursos, tá? Ajuste de imagem. Então a gente tem vários efeitos de ajuste de imagem aqui, entre aparecer, gerar um borrão, fazer um brilho suave, fazer com que essa imagem tenha um aspecto de filme mais antigo, de preto e branco, fazer também esse slide ou esse vídeo desaparecer ao longo do tempo, aumentar a nitidez, fazer uma pixelização, é como se fosse aparecer os pixels, né, os quadradinhos, tá? Então, tem vários efeitos que a gente pode aplicar nesse projeto. A gente vai falar de alguns que são bastante importantes e que o colega certamente vai usar com bastante frequência. Então, por exemplo, vou só mostrar alguns dos efeitos para você ter um gostinho, tá? A gente não vai entrar em detalhe em todos eles, porque o colega, na hora que ele for fazer eventualmente a sua edição de vídeo, ele vai escolher esses efeitos, vai dar uma olhadinha e vai ver aquele que agrada mais naquilo que ele se propõe a fazer, tá? Então eu estou aqui com o marcador de tempo apontado para uma região qualquer do meu vídeo, tá? Note que essa região está destacada das demais, ou seja, o efeito que eu aplico se aplica apenas a essa região que está marcada. A gente pode estender isso também para as outras regiões, a gente vai mostrar isso para você, tá bom? Mas o que a gente fizer aqui, por enquanto, está restrito apenas a esse intervalo, tá? Então, por exemplo, se eu clicar duas vezes aqui no efeito pixelizar, por exemplo, tá? Você vai notar o quê? Que ele vai aparecer aqui na minha pilha de efeitos, referente a essa região, tá? E que vai haver algumas propriedades desse efeito que eu posso mexer. Por exemplo, note que quando eu apliquei o pixelizar, né? A minha imagem aqui, ela ficou parecendo pixels mesmo, tá? Ela ficou com os quadradinhos dos pixels, né? E eu posso agora diminuir o tamanho desse quadradinho para a gente ver melhor essa pixelização. Então eu estou com quadradinhos aqui de 70 por 100, eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, 30 por 50, tá? Então você vai ver que esses pixels, né, esses quadradinhos ficaram menor. É um efeito que é mais útil para quem quer fazer alguma coisa artística, né? Mas para a gente eu acho que não vai ter muita importância. Se você eventualmente tentou esse efeito e não gostou dele, quer tirar, você pode dar o Ctrl Z, mas você pode vir aqui também nessa caixinha de lixo aqui, tá? Excluir efeito. Pronto, ele já saiu aquele efeito lá.
Um outro efeito artístico que eventualmente o colega pode querer experimentar no seu vídeo é, por exemplo, esse grão, tá? Então, se você clicar 2 vezes aqui, você vai ver que vai aparecer a imagem meio que granulada, meio com aqueles grãozinhos, tá? Em que você pode escolher a taxa de ruído desse granulado, o contraste e o brilho dessa imagem, tá? São outras coisas que você pode configurar, por exemplo, nesse efeito. Um outro efeito, vamos lá, deixa eu ver aqui, o espelho, tá? O efeito de espelho, ele é um efeito engraçado, né? Que ele pega tipo a sua imagem da esquerda e espelha com a da direita, tá? Então você pode vir aqui, por exemplo, fazer um efeito vertical no caso, aí você vai ver que a minha imagem de baixo foi refletida na imagem de cima, tá? Então são alguns efeitos de imagem divertidos que você pode experimentar no seu projeto, tá bom? Então, isso aqui, ajuste de imagem. Você pode também mexer na nitidez, você pode mexer, eventualmente, colocar uma distorção, brilho, enfim. Tem várias coisas que você pode fazer aqui. Temos também efeitos de alfa e de transformação. Esses efeitos, eles basicamente são efeitos de corte da sua imagem, de ajuste de canto. Se você quer colocar um efeito de vinheta, se você quer dar um giro nesse quadro, tá? São efeitos basicamente de ajuste da imagem propriamente dita, tá? Nós temos aqui também alguns efeitos de análise de dados. Bom, aí é mais para quem tem um pouco mais de habilidade ou um pouco mais de conhecimento da parte de processamento de áudio e vídeo, né? Então temos aqui um filtro de espectro de áudio, um osciloscópio, um vector scope. Então, são elementos de análise que aquela pessoa que tem um pouco mais de conhecimento em processamento de sinais, tá? E de vídeos, né? E de áudio, eles podem usar mão desses recursos para auxiliá-los no seu projeto, tá? Temos aqui também alguns ajustes de cor, aqui é ajuste de cor mesmo, por exemplo, eu quero mudar o contraste da minha imagem, tá? Então, estou clicando aqui, eventualmente eu quero aumentar isso para 762, note que o contraste está muito grande, mas em compensação a imagem bagunçou tudo, tá? Você pode aplicar um contraste menor, ou seja, ela fica com aquele aspecto um pouquinho mais borrado, né? O contraste foi retirado um pouquinho, tá? Tá bom? Tem outros ajustes, por exemplo, gama, você quer mudar o gama do projeto, né? Como que esse gama de cores ele está sendo feito, tá? Na sua imagem. Níveis de saturação, inverter, você quer tentar inverter as cores do seu projeto, tá bom? Então são vários efeitos que o colega pode usar aqui na parte de imagem. E também aqui no final tem alguns efeitos de correção de áudio, tá? Que a gente pode introduzir um aparecer e desaparecer, né? Ganho, normalizar, a gente pode mudar, por exemplo, o estéreo, passar um canal um pouco mais forte do que o outro, a gente pode silenciar uma parte do áudio, tá? E a gente também tem o efeito de volume, que a gente vai mostrar depois, tá legal? Então essa janela aqui, ela tem bastantes efeitos que a gente pode brincar com eles, tá bom? Bom, então vamos pegar aqui, por exemplo, vamos pegar a primeira parte aqui, né? O primeiro áudio que a gente tem aqui, o primeiro vídeo, o primeiro recorte de vídeo que a gente tem. Você vai notar que da forma como eu gravei isso aqui na câmera, ela tem essas bordas pretas aqui, bastante pronunciadas na extremidade direita e na extremidade inferior, tá bom? Isso fica feio, né? Parece que a imagem está descentralizada, tá? Então, uma coisa que a gente gostaria bastante de fazer é tentar centralizar essa imagem de forma que, já que eu tenho essa imagem preta aqui, dado o HD, parte dessa imagem preta vá também um pouco para a esquerda, para a gente conseguir fazer essa composição do vídeo de forma que ele fique um pouquinho mais centralizado, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar basicamente, vai clicar com o botão direito 2 vezes nessa parte de recorte das extremidades. Ou seja, o que eu quero fazer? Essa aqui é a tela padrão que eu visualizo quando eu tenho o meu projeto final. E eu quero recortar um pouco essas extremidades para que não fique aparecendo esse efeito de tanto preto aqui e tanto preto embaixo. Então eu quero basicamente cortar alguns pixels da parte direita e da parte inferior do meu áudio, tá bom? Do vídeo, desculpe. Vamos começar com a parte inferior. Então vamos começar a cortar aqui, por exemplo, 50 pixels para vocês verem o que vai acontecer, tá bom? Quando eu der um tab aqui, 50, tab, você vai ver que ele está cortando um pouco da parte inferior.
Mas, evidentemente, ao cortar a parte inferior, como esse quadro aqui é um quadro de HD, ele vai começar a introduzir uma parte preta em cima, o que é normal. Tá? Eu estou começando a tirar dessa imagem minha aqui um pouquinho desse preto, que vai se deslocar para a parte de cima. Tá? Então, isso vai acontecer mesmo. Tá? A gente até poderia fazer aqui um esticar, tentar esticar um pouco esse vídeo para ele ocupar mais a tela. Só que ao fazer isso, eu vou distorcer a minha imagem, eu vou perder a qualidade de vídeo dela. E como ela foi gravada aí com essa definição, esse simplesmente ato de esticar a imagem não é uma ação muito positiva. Então, se a gente for fazer isso, eu quiser que essa gravação ela ocupe a tela toda, eu tenho que fazer isso antes de trazer para o KDE Live. Então, na hora que eu for fazer esse carregamento desse vídeo, eu já tenho que fazer ele num carregamento de HD, tá legal? Para que ele ocupe a tela toda, tá? Evidentemente, vocês podem perguntar assim, mas por que você não fez isso antes, então? Por que você gravou nessa qualidade? O professor William, lá no curso que ele vai discutir com vocês a respeito de equipamentos e gravação de vídeo, ele vai mostrar isso para vocês. Que quando você quer gravar com os recursos que a gente tem, tá? Um vídeo com uma qualidade em HD, ou seja, uma tela muito esticada, isso acaba afetando um pouco o atraso de áudio nessa gravação, tá bom? Então são coisas que a gente tem que evitar, a gente precisa evitar para que eventualmente o seu vídeo não fique com a qualidade muito alta, fique muito bom, mas eventualmente haja um atraso entre o que você está falando e o que está sendo gravado. Isso também é bastante desagradável, tá? Então eu preferi fazer essa gravação numa qualidade de vídeo mais baixa, ou seja, que acho que aqui está em 640 por 480, tá? E fazer esse corte das laterais aqui, tá? Eu achei que isso foi melhor nesse caso em particular do que eventualmente tentar fazer uma gravação em HD, que eventualmente ia dar muito atraso da minha voz. Eu fiz alguns testes e eu não gostei. Então eu preferi gravar aqui em 640 por 480. E eu vou cortar aqui essas regiões laterais para que apenas isso fique um pouco mais centralizado. Tudo bem? Muito bem. 50 pixels no inferior, você vê que ainda tem uma borda superior que é diferente. Vamos colocar aqui mais 25, tá? 75 pixels. Opa, 75. Tab. Beleza? Bom, já está mais centralizadinho. Então, ao cortar 75 pixels no inferior, eu tenho uma bordinha embaixo e uma bordinha em cima, mais ou menos do mesmo tamanho. Vamos agora para a parte da direita. A parte da direita tem bastantes pixels, tá? Então, já vou começar aqui com uma coisa em torno de 300 pixels, tá? Vamos ver. Ainda vou precisar de mais. Vamos colocar 500 pixels. Lembrando que esses pixels, pessoal, é no HD. Isso aqui está sendo gravado com 1080p, tá? Então, 1920 pixels de largura por 1080 pixels de altura. Então, esses 500 pixels são referentes a essa condição, 1920p, 1920 pixels, tá bom? Então, colocando 500 aqui, tá quase lá. Vamos colocar aqui talvez 600 pixels. Acho que agora ficou mais ou menos centralizado, tá? Então, eu tenho aqui os 600 pixels alinhado aqui, tá? Então, tenho 300 para cá, 300 para cá, tá? A imagem está mais ou menos centralizada. Eu vou apenas acabar de cortar mais um pouquinho embaixo para ver se eu consigo tirar essa faixa inferior. Será que eu consigo? Vamos passar para 80 pixels no inferior. Tá legal, agora ficou bem centralizadinho, tá? Tá com aquele efeito de quando você está tentando rodar um vídeo que não é de HD numa televisão, por exemplo, HD, ela fica com essas faixas pretas aqui, totalmente compreensível, tá mais adequado, tá bom? Então vamos ver como é que isso vai aparecer durante esse trecho. Caro colega professor, cara colega professora, meu nome é Alexandre, sou professor aqui da Universidade Federal de Santa Catarina e também coordenador do projeto de extensão denominado Produção Edição. Então você viu que esse efeito que eu apliquei aqui, ele só está ocorrendo para esse trecho, que foi o trecho que eu selecionei. Tudo bem? Mas é óbvio que eu quero isso para todos os outros trechos. Eu vou repetir a mesma coisa para os outros? Posso fazer isso. Eu posso vir aqui, por exemplo, nesse segundo trecho, clicar 2 vezes aqui em recorte da extremidade e colocar os mesmos valores. E posso fazer isso para todos os outros trechos. E eu não vou fazer isso. Eu vou fazer uma coisa diferente, um truque diferente que eu vou mostrar para os colegas. Eu vou clicar naquela região em que eu já apliquei o efeito. Eu vou clicar com o botão direito nele e vou colocar copiar, Ctrl+C.
E agora, para cada um dos outros efeitos, eu vou clicar nele, apertar com o botão direito e vou colocar colar efeitos. Então, quando eu faço isso, os efeitos desse primeiro corte que eu coloquei aqui foram também copiados para o segundo corte. Se eu arrastar isso aqui para cá, você vai ver que o efeito repetiu. Tem que tomar cuidado para não colar o trecho anterior. Se eu vier aqui recortar e simplesmente mandar colar, note que ele não vai nem aceitar, ele só deixa você colar o efeito porque ele já tem um outro trecho. Ele não vai deixar você tentar colar uma coisa em cima da outra, tá? Então aqui o que a gente consegue fazer é colar o efeito que eu copiei da primeira parte. Tudo bem? E aí eu posso fazer isso para todos os outros trechos. Clico com o botão direito, colar efeitos. Clico com o botão direito, colar efeitos, e assim sucessivamente, até que eu faça isso para todos os trechos que eu tenho. Colar efeito, colar efeito, colar efeito, colar efeito, colar efeito. Maravilha! Então, a gente só tem que tomar um pouco de cuidado naqueles cortes menores que a gente fez, tá? Aqueles cortes pequenininhos que eventualmente a gente não enxerga aqui no zoom, tá? Então a gente tem que passar com bastante cuidado para ver se todos esses cortes foram contemplados. Muito bem, então a gente aplicou esse efeito nessa primeira parte, tá lá. Caro colega professor, cara colega professora, vamos mais para o meio. Estudar um pouco da questão de como que a gente faz um clipe mais para o meio. Estudou Jitsi e YouTube, sobretudo, mais para o final, auxiliá-los, enfim. Fique à vontade e curta o nosso material. Muito obrigado, até mais. Então, a gente tem agora os efeitos aplicados, esse efeito aplicado a todas as regiões. Vamos fazer mais uma brincadeirinha com o efeito, que é o seguinte, vou testar um outro efeito só para mostrar para o colega como é que é a brincadeira, tá bom? Vamos lá para o último slide, lá para o último trecho. Tirar dúvidas, auxiliá-los, enfim, fique à vontade e curta o nosso material. Muito obrigado, até mais. Vocês notaram que aqui tem uma descontinuidade um pouco grande entre o vídeo anterior e a tela aparecendo. Tá? Esse slide, essa é a página final de agradecimento. E aí eu gostaria de tentar suavizar um pouco isso. Ou seja, que esse efeito ou essa tela aparecesse de uma maneira um pouco menos abrupta, tá? Parece que eu terminei o áudio anterior, já julguei esse efeito, julguei essa tela aí. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou colocar essa tela aqui em cima, que eu vou até diminuir um pouco aqui a largura da minha timeline para conseguir enxergar tudo. Olha só, eu vou colocar uma transição de aparecer nesse slide, de forma que ele comece a aparecer, tudo bem, ao longo do tempo. Então, como que a gente faz? Eu selecionei essa parte, eu selecionei esse clipe, tá? Aí eu venho aqui em ajuste de imagem e clico 2 vezes em aparecer. O que vai acontecer? Ao longo do tempo, desde o início desse clipe, ele vai começar a aparecer até chegar no máximo. Ele vai estar totalmente apagado e vai começar a aparecer. É tipo um fade-in, tá? Só que é um fade-in para vídeo, tá bom? Então vamos ver como é que vai ficar. Por enquanto eu não mexi na propriedade. Olha só o que vai acontecer. Muito obrigado, até mais. Tá vendo que legal? Então ele sai do apagado e vai aparecendo, tá bom? Mas eu não vou esperar isso 3 segundos. Note que tá demorando demais, né? Até mais. Um tanto. Mas eu não deixaria esse tanto de tempo. Talvez se eu viesse aqui e reduzisse, agora sim eu vou mexer na propriedade de duração, por exemplo, 1 segundo, tá? Aí, ó, 1 segundo, vai. 1.14, vai. A diferença aqui vai ser muito pequena para ser notada, tá? Você vai ver o seguinte, olha só, ele vai ficar mais rápido. Tá vendo que legal? Então, esse é um tipo de efeito do aparecer, né, que a gente pode usar como uma transição entre os clipes nossos, sobretudo aqueles clipes que de fato têm uma descontinuidade. Então, se você observar aqui, olha só. Muito obrigado, até mais. Tá? Eu acho que fica um pouco melhor do que eventualmente julgar a tela logo de uma vez. Parece que está um choque muito grande de imagens, tá? Bom, uma outra coisa que eu posso querer fazer também, nesse próprio clipe, né, nessa própria imagem, é fazer ela
e sumindo no final. Quando a música está quase acabando, ele também some. Isso também pode ser uma coisa interessante para o colega se ele quiser fazer. Então, por exemplo, para esse caso aqui, eu estou com a própria região selecionada, eu venho aqui e dou um desaparecer. Note que agora eu estou aplicando o efeito no final da trilha. Então, eu vou mais para o meio aqui, vou deixar a duração de 3 segundos, vamos ver o que vai acontecer. Olha só. Tá vendo? Isso pode ser legal, o colega pode querer isso entre transições, tá bom? Eu acho que aqui também ficou um pouco grande demais, eu vou reduzir isso aqui para talvez 1 segundo. Lembrando, tá, meus amigos, que vocês podem vir aqui também, nessa escala de tempo aqui, não precisa ficar tentando com o mouse aqui igual a mim, não, tá? Você pode vir aqui, por exemplo, vir aqui, selecionar o 14 e dar 00, pronto, perfeito, tá? Mas isso aqui são centésimos de segundo, então numa transição eu espero que o colega não tenha uma precisão tão grande assim visual, mas se você quiser fazer essa transição com perfeição, é claro, você pode vir aqui e ajustar perfeitamente, sem nenhum problema. Vamos ver como é que vai ficar? Obrigado, até mais. Bom, muito bem. Então, nessa região que a gente selecionou aqui, a gente já tem 2 efeitos aplicados, o aparecer e o desaparecer. E, naturalmente, a mesma coisa se aplica se eu quiser copiar esse efeito que eu já tenho para o começo, lá para aquela trilha de começo, se eu desejar, tá bom? Então, o que a gente faz? Botão direito, copiar, tá? E aí a gente vai lá no começo, onde está a minha vinheta, eu posso vir aqui também e dar um colar efeitos, tá bom? Vamos ver o que vai acontecer. Tá bom? Ele vai funcionar assim. Bom, então naturalmente a gente colou esses efeitos aqui, só que esses efeitos eu já tinha feito na vinheta, a vinheta já foi construída com parte desses efeitos. Então não faz sentido eu manter aqueles efeitos que estão lá aqui também, tá? Então nesse caso aqui eu vou retirar esses efeitos, eu não quero eles aqui. Então seleciono a região, caixinha de lixo, caixinha de lixo. Pronto, aí a vinheta volta para o seu estado anterior. Caro colega professor, Tá cara colega professora, beleza. Meu nome é Alexandre, sou professor aqui da Universidade Federal de Distrito. Tá bom? Então é isso aí. Efeitos de vídeo, tem muita coisa aqui para explorar, o colega pode se divertir bastante, tá bom? Mostramos apenas aqueles 3 que a gente julga que o colega vai usar mais. Recorte de extremidade, esse o colega vai usar bastante, tá? Eventualmente para tirar uma parte do vídeo dele que ele não quer, ou ajustar as extremidades, isso é muito importante, tá? Aparecer, que é um efeito de transição para fazer com que um determinado clipe apareça depois que o anterior sumir, e o efeito de desaparecer, que tem um efeito contrário, tá? Você tá com o clipe, ele vai sumindo durante essa transição. Então são 2 efeitos de transição, um de ajuste de imagem, tá? Os demais a gente vai deixar para o colega brincar e se divertir aí, tem vários, tá bom? A gente pede mais uma vez que você se inscreva no nosso canal, dê um like, ative as notificações e mais uma vez muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima etapa. Valeu!